Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Paulo Renato e estou aqui para simplificar a sua vida aqui com relação à física no Enem, tá? Então vamos resolver essa questãozinha bacana, tá? Sobre brilho das lâmpadas, né, em um circuito e vamos começar lendo para que a gente entenda de fato o que a questão quer da gente. Seguinte, no circuito elétrico estão associadas quatro lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Idênticas, ele quer dizer aqui que vão ter a mesma potência, tá? Mesma resistência e tal. Considera a fonte de tensão V ideal, nada fora do que a gente vem fazendo aqui, né? O que acontece, né? Comparando-se o brilho das lâmpadas se a lâmpada A queimar. Opa, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que. Então, basicamente, a pergunta é essa. Está aqui o circuito. Tem quatro lâmpadas associadas aqui. Se a lâmpada A queimar, o que acontece com as outras lâmpadas, né? Para que a gente entenda melhor, eu trouxe aqui para a gente um esquemazinho, tá? Um desenhozinho que ilustra de maneira diferente a mesma coisa, né? Só para que a gente tenha uma visualização diferente, tá? Às vezes a gente não consegue compreender o que é isso aqui, né? Não entende isso aqui. Basicamente são fios conectados em série, em paralelo, tá? É assim que funciona. Agora vamos analisar aqui, ó. Seguinte, a lâmpada A vai queimar, certo? Lâmpada A vai queimar. O que vai acontecer com as outras lâmpadas? De cara, o que a gente sabe que vai acontecer com a lâmpada B? Se por aqui não passa corrente, se a corrente que vem por aqui é igual a zero, então a corrente dessa malha aqui, ó, foi afetada, não é? Se I aqui é igual a zero, também não vai passar corrente pela lâmpada B. I vai ser igual a zero. Funcionou como se fosse uma chave aberta, né? Não permitindo aqui a passagem de corrente. Então a lâmpada B vai apagar. A lâmpada B apaga, tá? De cara é o que a gente consegue tirar dessa primeira análise aqui. Agora, o que acontece com a lâmpada C? Ó, você pode ver que essa malha não foi afetada de maneira alguma. A lâmpada C permanece do jeito que está. Permanece. Renato, mas o brilho vai aumentar ou diminuir? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas a gente sabe que a lâmpada C, ela permanece, tá? Fica acesa. Brilho a gente vê mais para frente. E a lâmpada D? A lâmpada D é um caso aqui curioso, né? Porque, preste atenção, né? O que estava acontecendo antes da lâmpada A queimar? Volta aqui um pouquinho, né? Vamos voltar aqui. Se a lâmpada A estivesse acesa, permitindo a passagem de corrente elétrica, olha o que acontece. A corrente sai daqui do ponto de maior potencial, passa pela A, acende a A, passa pela B, acende a B, e quando chega bem aqui, ela encontra um nó. O que acontece quando a gente tem um nó? Uma divisão de corrente. Vem uma corrente para cá, certo? Se vem aqui I, né? Vamos chamar aqui de I. Aqui vai vir o I1 e para cá vai vir I2. Quanto é que vale a corrente I1? Se você respondeu zero, você, ó, tá com a análise de circuito aí em dia, tá? Renato, zero? Como assim? O que está acontecendo? Ela não vai se dividir para poder acender a outra lâmpada? Não. Por que ela vai se dividir se em I2 aqui nós temos um curto-circuito? Aqui não tem nenhuma resistência. Se não tem nenhuma resistência nesse ramo aqui, a corrente que vem vai passar todinha por aqui. É assim que um curto-circuito funciona. Então, antes da gente queimar a lâmpada A, a lâmpada D já estava apagada. A lâmpada D já estava apagada. E mesmo agora a lâmpada A queimando, não passando corrente por aqui, vai alterar nada na lâmpada D. Ela vai continuar apagada. Então a lâmpada D estava apagada e continua apagada. Certo? Então vamos representar aqui, ó. Lâmpada A, o que seria o circuito antes da lâmpada A queimar? Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, essas três lâmpadas acesas e essa lâmpada aqui apagada, certo? Agora, o que é o circuito depois que a lâmpada A queima, né? Essa lâmpada B apaga, tá? Apaga. E a lâmpada C permanece acesa, tá? Continua acesa. E a lâmpada D permanece apagada, tá? Então, a única alteração que a gente teve aqui foi em B. Agora, olhando para a lâmpada C, o brilho vai aumentar ou vai diminuir? Vamos ver isso aqui agora. Do que depende o brilho de uma lâmpada? Potência é igual a U vezes I. Depende da potência. E a potência depende da tensão e da corrente. Será que alguém mudou aqui? Por exemplo, a tensão é a mesma. Eu estou fazendo ligações em paralelo. Então, essa tensão não mudou. Se esse circuito parou de funcionar aqui, essa tensão continua sendo a mesma.
É uma ligação em paralelo, não é série, não vai alterar aqui a tensão. Então, a tensão continua a mesma. E a corrente? Será que mudou a corrente? Só porque esse circuito não está mais funcionando, será que essa corrente mudou? Do que depende essa corrente que circula por aqui, ó? Essa corrente depende de quê? Depende da fórmula U é igual a R vezes I, certo? Em que I nada mais do que a tensão dividido pela resistência. A resistência muda? Não. Porque aquela lâmpada apagou, essa resistência aqui vai mudar? Claro que não. A tensão muda? Não. É uma ligação em paralelo. Tensão continua a mesma nesses terminais aqui. Então, por que que a corrente iria mudar? Não tem sentido dizer que essa corrente vai mudar. Tensão continua, resistência continua, a corrente continua sendo a mesma coisa. Ah, Renato, mas peraí, Renato, peraí, vinha uma corrente aqui, ó. Vinha uma corrente aqui, aí ela tinha que se dividir daqui para cá, né? Se ela não precisar vir mais para cá, vai vir mais corrente para cá. Não é assim que funciona. Você não está levando em consideração a primeira lei de Ohm, certo? Então não vamos tentar raciocinar do que não existe, tá? A corrente aqui nessa malha, essa corrente depende apenas da tensão entre ela, que é o polo positivo e o polo negativo, a tensão dela, da bateria, tá? Tensão da bateria dos polos e a resistência da lâmpada. Esses fatores não estão mudando na nossa análise só porque a lâmpada A queimou. Queimar a lâmpada A, nada altera tensão e resistência. Então, essa corrente ela permanece a mesma. Se essa corrente permanece a mesma, então significa dizer, vamos deixar aí, né? Significa dizer que o brilho também permanece o mesmo. Então, vamos procurar aqui os itens, né? Nos itens, qual de fato é o correto. O item A, ó, a lâmpada B e D apagam-se. Opa, D apagar, a D não se apagou, ela já estava apagada e continua apagada, né? Então, esse item aqui está errado. A lâmpada B apaga-se. Lâmpada B apaga-se. Beleza. Assim que a lâmpada A queimou, a lâmpada B apagou. A C permanece acesa com o mesmo brilho. Excelente. C permanece acesa com o mesmo brilho. Correto. E D permanece apagada. Pronto. Item certo é o item B. D permanece apagada. Ela estava apagada e continua estando apagada, né? Vamos olhar os outros itens só para ter certeza. Item C. A lâmpada B apaga-se, ok. A C permanece acesa com maior brilho. Não, o brilho não vai aumentar. Então, esse item aqui está falso. Item D. A lâmpada B apaga-se, ok. C permanece acesa com o mesmo brilho. E D permanece acesa com maior brilho. Nada a ver, né? D nem estava acesa para começo de conversa. Item E, as lâmpadas C e D permanecem acesas e D permanecer acesa, ela estava apagada. Então, de fato, para ter certeza, né? Item B, de fato, é o item correto, né? Gabarito da questão aqui, item B. Te vejo aí na próxima resolução de questão. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para apoiar esse projeto, né? A gente está trazendo questões do Enem. E se você gostou aí, compartilha comigo que ajuda demais a gente, tá ok? Até o próxima resolução de questão.